E essa polêmica entre Flamengo, Corinthians e Hugo Souza tá demais, hein, nação? O Hugo Souza pode retornar ao Flamengo no final desse ano caso o Corinthians não pague, não exerça ali a função de compra do jogador. Vamos ver o que vai acontecer, mas a imprensa esportiva largou o aço e falou sobre isso. Vamos aqui analisar e tem também a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense, que acontece nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vencendo a partida, continua firme na briga pelo título. Já o Fluminense, se perde essa partida, vai ficar cada vez pior. Lá no finalzinho da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, na verdade, pode continuar afundando o Fluminense. Vamos analisar nesse momento. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal de Jogo Aberto e ESPN Brasil. Link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Sobre isso. E o soldado? O Flamengo tem um contrato e o contrato é claro, quer dizer, é um contrato que enquanto ele é cedido até o final do ano, por empréstimo e na verdade tem uma cláusula especial que quando ele joga conosco eles têm que pagar um valor adicional, mas se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador. Simples assim, entendeu? Então assim, a gente vai aguardar, porque eles vão ter que pagar. A gente tivemos um problema mais recente aí, que já vazou para a imprensa e tal, em relação ao Mateuzinho e tudo isso. Então assim, a gente quer que eles paguem. Se eles pagarem, está tudo certo. O Flamengo vai honrar claramente o compromisso que assumiu com o Corinthians, não tem problema nenhum, está lá no contrato estabelecido. Eles precisam pagar. Mas se você quer adquirir qualquer coisa na vida, o que você tem que fazer? Paga, a não ser que seja uma doação, e nesse caso não existe. Então, no futebol são duas operações diferentes, comprar e pagar. No futebol são duas, você compra, pagar é outra coisa. Comprar, isso, ponto. Isso. Pagar é outra coisa. Talvez. Pagar é outra coisa. Agora, engraçado porque o Hugo, gente, ele chegou literalmente chegando. Ele deu tão certo que ele tá valendo a pena em questão de multas. O Corinthians já sinalizou há muito tempo que quer comprá-lo. Primeiro falaram uma data, depois apareceu outra. Então, Chico, nem sempre as informações são tão conectadas. Não, mas o Capelanes, com todas as bobagens que ele fala, ele disse algo muito certo. Não, o Capela não, imagina, o Capela só fala sério. Na primeira entrada dele, porque a Brax, que é a patrocinadora do Corinthians, que foi oferecida como garantia no negócio do Mateuzinho e também no negócio do Hugo, também é patrocinadora do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não está aceitando um próprio patrocinador como garantia no pagamento parcelado do Hugo. A questão falei ontem e vou repetir, o Flamengo vai cozinhar o Corinthians até domingo para que o Corinthians pague os 500 mil para colocar o Hugo em campo. Depois eles vão se acertar, porque o Hugo já decidiu que quer ficar. O Flamengo nem quer o Hugo, Renato. O Rodolfo Landim já deu uma entrevista para o nosso GV aqui, o Getúlio Vargas, lá da Band Rio, dizendo o seguinte: não, a gente está feliz que ele está vivendo a vida dele, que ele seguiu a vida dele, é um bom menino, mas ele não tem mais clima com o Flamengo, porque ele subiu muito cedo, eles entendem que ele se inviabilizou com a torcida, eles não querem o Hugo. Mas eles não imaginavam, imagino eu também, que ele encostado lá no Chaves de Portugal fosse chegar no Corinthians e jogar tudo que ele está jogando. Então o Flamengo também se surpreendeu com isso. E outra, eles estão se enfrentando. O Hugo foi só 1-0 o primeiro jogo por causa do Hugo. Então o Flamengo está pensando o seguinte: cara, o goleiro é nosso, nós vamos jogar contra o Corinthians no domingo. E eles podem comprar o Hugo antes disso e o cara fechar o gol de novo e pegar pênalti, daqui a pouco classificar o Corinthians. Então eles estão preocupados com isso e estão cozinhando até onde podem. É isso que o Flamengo vai fazer. Depois vai ser acertar. Mas o que eu acho quando você não imagina se o Hugo decide essa vaga nos pênaltis. Não, sabe quando você pega uma peneira? Uma ironia do destino. Você sabe quando você vê o sol e fala, vou tapar o sol e pôr uma peneira? É o que o Landim está fazendo. Né? Ele está querendo um monte de situação. Ele não aceitar o próprio... Eu acho que ele está querendo tumultuar o outro lado. Só isso. Porque, gente, a multa, na verdade, se o Corinthians não tivesse tão mal financeiramente, essa multa pro padrão do Corinthians é irrisória. Não, mas né, até o contrato que é de 860 mil euros. É muito baixo. É muito baixo, de acordo com os números do futebol, né? Por favor, isso. né? Mas o que eu não tô entendendo... Agora tem a garantia dera garantia, o contrato diz para pagamento em 4 vezes, eles não aceitam a garantia que é o patrocinador deles também. Quer dizer, o que caracteriza isso? É uma piada, né? Não, mas eles têm o argumento de que, no caso de um jogador também do Mateuzinho, não funcionou. Então, gente, hoje o Corinthians está devendo. Cada dia que você abre qualquer site, que você fala com qualquer pessoa, é uma dívida nova que aparece. Então, o Corinthians deu brecha, não pagando a parcela do Mateuzinho. Deu brecha. Então, e o Flamengo está gritando. O contraponto aqui, o Flamengo está na razão. O Flamengo está na razão.
O Corinthians está devendo para vários times, assim como outros. O Ronaldo vai, São Paulo CT. Não, mas as dívidas do Corinthians são impressionantes, gente. São vultuosas. Publicamente. Você já sabe, então. Ronaldo, Isso é muito publicamente bom. nessa Bem que eu semana. estou aqui para ajudar você. Publicamente nessa semana. responde antes, né? Presidente do Cuiabá cobrando o Corinthians. O próprio Flamengo, a situação A do Mateuzinho. quantidade de empresários, gente. Exatamente. Todos os empresários, os mais importantes, estão cobrando. E ganhando na justiça 20 milhões, 30 milhões, Ronaldo, 40 milhões. Ronaldo, não, Corinthians, não, calma aí. Se o Corinthians não pagou o Mateuzinho, agora tá na razão. Não, porque, gente, na justiça você começa hoje, uma ação não vai ter os efeitos amanhã. Demora. A grande maioria dos clubes, inclusive o São Paulo, o único que não deve é o Palmeiras. Como não? Juventude, deve Juventude, deve a Prefeitura. Só não deve para crescer. O São Paulo deve, para empresário, o Corinthians deve para empresário, o Santos deve para... Todo mundo deve. Ulisses, só concluindo, empresário. por que o Flamengo tá na razão? Você já viu o Corinthians, que é um time que deve, o Mateuzinho pro próprio Flamengo, deve a questão do Ranieri pro Cuiabá. O cara quer ter uma garantia, o Flamengo quer ter uma garantia. Mas ele tá dando a garantia com o patrocinador. Tá bom, É que você gosta de falar do Corinthians também. Você esquece seu time para falar do Corinthians. Porque se fosse um Corinthians... Eu vou mudar o cenário, quer ver como muda? Eu vou mudar o cenário aqui. Se tivesse o São Paulo, por exemplo, uma multa, algum jogo importante... Se fosse um Corinthians que tivesse um menino na base, que tivesse jogado e feito a mesma coisa que fez o Hugo e estivesse lá no Flamengo arrebentando, sabe quem era o culpado? Era o Corinthians. Claro que não. Pra vocês é tudo Corinthians. Não é. É o Corinthians. É o Corinthians. É só inverter os fatos, porque vocês não dormem e acordam sem falar do Corinthians. Só uma coisa sobre o Corinthians, agora, só uma se coisa. fosse um Corinthians que tivesse esse menino emprestado pro Flamengo, esse menino arrebentado no Flamengo, nossa, o Corinthians é bom demais. É o Corinthians. A informação... O Capelani já pagou a multa e já voltou, tá disponível, viu? Pode jogar aqui também. Vocês amam o Capela, Corinthians, vocês não têm time pra torcer. Tem que torcer pro Corinthians. Tá É muito burro, Ronaldo. O Ronaldo não deixa. Ai. Nossa, quase. Foi perto, hein, gente? Ô, Capela, cuidado, juízo, Capelanes. Não, tem um airbag bom se bater, fica tranquilo. O lance é o seguinte, gente, deixa eu falar uma parada. Eu vou contar um bastidor aqui. Quando a gente recebe aquele e-mail do final do dia aqui, do nosso departamento, os coordenadores da Band, Capela vai estar o dia no CT do Corinthians, outro dia lá no Palmeiras e tal. Cara, a gente minimamente se preocupa em se preparar para conseguir trazer as informações mais próximas da verdade para o nosso telespectador internauta. Show! Eu mandei uma mensagem a uma pessoa aqui do Corinthians perguntando justamente sobre esse imbróglio. O que o Chico falou é exatamente isso. Os caras estão cozinhando justamente para que o Corinthians pague um valor total de R$1,5 milhão, porque querendo ou não, gente, o Corinthians já pagou 500 mil de um jogo do Brasileiro, mais 500 mil de um jogo de Copa do Brasil e vai pagar mais 500 mil para a liberação, pagamento da multa para que o Hugo ele possa ficar à disposição neste final de semana. R$1,5 milhão. Se a gente for contabilizar, talvez essa questão aí de transferência supere a marca de R$7 milhões para que o Corinthians de fato possa comprar. O que tá pegando aqui, gente, só para deixar bem claro, o Corinthians está justamente tomando esse chá de cadeira do Flamengo porque a gente está falando sobre a forma de pagamento. Atenção, não é para pagar esse ano não, pessoal. É só para pagar em 2025 e em 2026, porque o acordo das duas diretorias já está certo. O Corinthians vai pagar a primeira parcela de €200 mil no primeiro semestre de 2025, a segunda parcela no segundo semestre de 2025 e as outras duas esse mesmo esquema, uma parcela em 2026 e a segunda em 2026 e tchau, obrigado, tá tudo quitado. Então o Flamengo vai justamente segurar para receber mais R$500 mil para o jogo do final de semana, mas tá certo, o Hugo não vai ter nenhum Chapéu, Carlos Miguel, Cássio, esses aí que foram embora, torcedor corintiano, fique tranquilo, a não ser que apareça aí, sei lá, o Real Madrid, contrate o cara, aí não tem como segurar, né, Renata? É difícil mesmo. Agora, essas histórias do futebol, os bastidores. Ao vivo lá do Rio de Janeiro para trazer informações. Hoje com sol. Hoje com sol. Ai, que delícia. O céu não ia clarear? O céu clareou. Grande Cícero, bom dia, tudo bem? Bom dia para você, Abel, para Mari, para o prof, professor Celso Zelt, para o Eugênio Leal e para o Fã de Esporte, especialmente a dupla de torcidas de Flamengo e Fluminense, já que vamos falar do Fla-Flu. Como vocês disseram aí hoje, um sol pintou bonito aqui, clima de Rio de Janeiro. Ontem estávamos com clima de São Paulo, né, da Pauliceia desvairada, com tempo nublado. Hoje o sol lindo aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. E vamos ter nesta quinta-feira mais um Fla-Flu, 8 horas da noite no Maracanã, mando de campo é do Flamengo. No primeiro turno, esse jogo aconteceu na 11ª rodada, no dia 23 de junho. E o Flamengo venceu no Maracanã também por 1-0. Gol de pênalti do Pedro, que depois
sofreu uma lesão séria no joelho, está fora da temporada, só volta ano que vem, né? E os técnicos eram diferentes. O Fluminense e o Flamengo mudaram seus treinadores, mas no primeiro turno, nesse Fla-Flu, o técnico do Fluminense era o Fernando Diniz e o técnico do Flamengo era o Tite. A classificação, enquanto o Flamengo ainda briga pelo título em quarto lugar, com 51 pontos ganhos e um jogo a menos, 28 jogos. O Fluminense está ali na beira do Z4. Primeira posição fora do Z4, em 16º lugar, 30 pontos ganhos, também com um jogo a menos, 28 jogos. Faltam 10 jogos para cada um dos dois, Flamengo e Fluminense, enquanto que a maioria dos times faltam apenas 9 jogos. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a 29ª, os dois times venceram, quer dizer, os dois vêm de vitória. No dia 3 de outubro, o Maracanã, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0, gol do colombiano John Arias, naquele reencontro do Fluminense com o Fernando Diniz, que agora é o técnico do Cruzeiro. E 2 dias depois, dia 5 de outubro, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Flamengo venceu por 2-0, com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz. O Flamengo, do técnico Felipe Luiz, que teve agora praticamente aí 10 dias para treinar o time, tentar implantar aí o seu método de trabalho, a parte tática de que ele gosta, né? O Felipe Luiz tem 2 jogos comandando o Flamengo e 2 vitórias, 1-0 contra o Corinthians, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, foi a estreia dele, e essa vitória diante do Bahia lá em Salvador por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Os dois times fizeram logísticas para trazer seus jogadores que estão aí na data FIFA disputando jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Tivemos sexta-feira uma rodada e hoje tem todo o complemento, tem toda a rodada desta terça-feira, né? O Flamengo tem 7 jogadores cedidos aí a várias seleções. Vai ter um voo fretado com jogadores de Uruguai e Equador. Jogo que será em Montevidéu, no Uruguai. Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na seleção do Uruguai e Gonzalo Plata, atacante da seleção do Equador. Eles voltam direto para o Brasil após o jogo, como eu disse, num voo fretado pelo Flamengo. Voltam da seleção brasileira, mas aí já é um voo fretado da CBF, logo depois do jogo, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gerson. O Brasil joga contra o Peru em Brasília, eles estão aqui mesmo no país, fica mais fácil. Já vão até treinar nesta quarta-feira. O Eric Pulgar, volante da seleção chilena, que vai jogar contra a Colômbia em Barranquilha, esse só vai chegar no Brasil na quarta-feira, nesta quarta-feira à tarde, não participa de treinamentos. Já no Fluminense, são 2 jogadores cedidos às suas seleções. O colombiano John Arias, que joga contra o Chile em Barranquilha, só vai chegar na quarta-feira à noite para jogar na quinta-feira. Mas como é peça fundamental, esse jogo é muito importante para o Fluminense, vai para o jogo assim mesmo. E olha que o John Arias tem jogado praticamente os 90 minutos em todos os jogos da seleção da Colômbia. Quando sai no meio do segundo tempo. E o Facundo Bernal, que agora é da seleção principal do Uruguai, ele só era das seleções de base, ele chega ao Rio na quarta-feira à tarde, tem Uruguai e Equador em Montevidéu. Para a gente finalizar, o Flamengo já pode contar com o Alexandro. Ele se recuperou aí do desconforto muscular na coxa direita, foi poupado do jogo contra o Bahia. Depois de uma semana só treinando à parte, ele já treinou ontem com bola. Agora fica a dúvida se o Felipe Luiz vai colocar ele já no Fla-Flu. Eu tenho impressão, talvez alguns minutos para ver como ele esteja no segundo tempo. E aí sim, ele entrar com força total, lembrando que ele que fez o gol da vitória no Maracanã contra o Corinthians no primeiro jogo da semifinal, deve estar 100% para o jogo de domingo, o segundo jogo da semifinal, lá em São Paulo, aí em São Paulo, onde vocês estão, né? Na Neoquímica Arena. Já o Fluminense do técnico Mano Menezes tem problemas. Tem 3 desfalques certos, 2 por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, lateral esquerdo Marcelo e o atacante Keno, que estava voltando à sua melhor forma. E tem um jogador que está lesionado, tão cedo não volta, que é o colombiano Kevin Serna, que vinha jogando justamente como titular no lugar do Keno. O Fluminense perdeu os 2, um por suspensão, que é o Keno, e outro por lesão, que é o Serna. Tem uma dúvida, o Thiago Silva já voltou a treinar com bola, recuperado daquela lesão no calcanhar que o afastou aí de 3 jogos, né? Ele não jogou contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Atlético Goianiense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E a contusão dele, na verdade, foi contra o Atlético Mineiro lá
em Belo Horizonte. E também o Nonato, todos lembram, sofreu uma fratura no nariz no jogo contra o Botafogo num choque com o Marçal, teve que ser submetido a uma cirurgia, já está aí também há vários jogos sem jogar, os mesmos jogos do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Cruzeiro, e aí ele sim não jogou contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte pela Libertadores da América, e ele está usando uma máscara no treinamento, que não o impede de jogar, mas vamos ver se o Mano Menezes vai deixar ele reserva, né? Normalmente entra no segundo tempo dos jogos do time tricolor. Portanto, um raio-x completo aí do Fla-Flu, que é muito importante para os dois times em posições diferentes. O Flamengo brigando pelo título na parte de cima da tabela e o Fluminense tentando escapar do rebaixamento do Z4 lá na parte de baixo da tabela. Vai ser um grande Fla-Flu, com certeza, no Maracanã. O árbitro vai ser o Klaus, né? E o Fluminense está preocupado, porque quando o Klaus apita os jogos do Fluminense, normalmente o Fluminense não consegue sair com vitória. Voltamos aí aos estúdios em São Paulo. Um abraço a todos. Abel. Um abraço, Cícero Melo, com um belo visual. Ali é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, Eugênio? Exatamente, lá ao fundo, o bairro do Leblon, e atrás o Morro Dois Irmãos. Lindo visual que escolheu o Cícero Melo hoje. Obrigado, bom trabalho para o Cícero Melo, que trouxe informações aí dos dois clubes, do Flamengo e do Fluminense. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, amigos, professor, Mari, Eugênio, que curioso. O Flamengo fez uma força incrível para mudar a data do jogo da Copa do Brasil, deu aquela confusão, o Corinthians ficou bravo, o Vasco ficou bravo, porque o Galo estava nessa também junto com o Flamengo, exatamente porque tem aí a data FIFA e o Flamengo tem vários jogadores aí distribuídos por diferentes seleções. E o jogo foi para o final de semana, será no domingo. Mas 2 dias depois, o Flamengo tem um clássico Fla-Flu e está fazendo uma força para trazer seus jogadores para ver quem pode atuar contra o Fluminense. Não é um negócio meio maluco? Na minha cabeça, eu não consigo entender direito isso. Consigo entender que o Flamengo quer ter os seus melhores jogadores para um jogo importante. Mas não deveria ter, então, um jogo no meio de semana do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. É sempre errado. Tem data FIFA? Não tem que ter jogo no dia seguinte. Como tem amanhã. Amanhã tem jogo do São Paulo, do Galo. E nem 2 dias depois. Essa é uma enganação da CBF, né? Quando negócio maluco, né? Não tem jogo na data FIFA. Não tem. Mas ela tem leva logo ao pé depois. da letra. Ela leva ao pé da letra. Em resumo, arruma de um lado e estraga do outro. Claro. Arrumou na Copa do Brasil, mas aí trouxe os jogos do Brasileiro, que seriam no final de semana, para o meio. Não adianta nada. A CBF escolheu qual produto pisar, nesse caso. Lembrando a frase do Dorival, né? Boa, Mari. A CBF escolheu qual produto ela ia pisar. Atendeu os pedidos do Flamengo e do Galo e deixou a Copa do Brasil bonitinha pro final de semana e pisou no Brasileirão. Livre, leve e solta, né? Só ela, reinando absoluta no final de semana. Faz parte, é o futebol brasileiro, né? A gente comentava agora um pouco do potencial que ele tem, que ele não desenvolve o potencial por causa disso, por causa desses problemas de organização política, falta de profissionalismo. E é como a gente vai levando, vai empurrando com a barriga um calendário que a gente sabe que está errado. Está cheio de problemas, mas vai. Ajeita daqui, porque tem interesse das federação A, do time B, do não sei o que C, e vamos encaixando. Ao invés de fazer o que deve ser feito, né? Que é um calendário viável. Nós não temos um calendário viável. Estamos vendo lá na Europa agora os clubes reclamando, né, do grande número de jogos. Jogadores reclamando. Há uma pressão muito grande da FIFPro, né, que é a entidade mundial que representa os jogadores, mostrando as lesões de atletas importantes e culpando o calendário muito puxado. Só que lá na Europa, os times que mais jogam não jogam perto do que os daqui. Estão reclamando lá a possibilidade de chegar a 50 jogos, 50 e poucos jogos. Aqui o Atlético estava vendo ontem a Vitória trazia informação, pode chegar o Atlético Mineiro ao que? 87, 89, 86, né? Alguma coisa assim. Jogos na temporada. É uma coisa. E o Fla-Flu? Lembrando que o Fluminense é o 16º colocado, 30 pontos ganhos, 1 ponto à frente do Vitória e do Corinthians. Bom lembrar sempre que o Fluminense tem um jogo a menos. Só disputou 28 partidas. Vitória e Corinthians, por exemplo, já tem 29 jogos disputados. Mas o Fluminense também está com a corda aqui, ó, no pescoço. E também desfalcado, né, Abel? Muito. Também desfalcado, inclusive por causa do calendário. Muito desfalcado. Inclusive por causa do calendário. Por que o Marcelo não aguenta mais jogos? Por que o Thiago Silva, que é o esteio do Fluminense hoje, não aguenta mais jogos? Por que o Serna, que chegou agora, também é desfalque? É também por causa dessa questão de calendário.
Então tem muito desfalque, isso é uma pena, esvazia o espetáculo, esvazia o Fla-Flu, esvazia o Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil. Sim, a Copa do Brasil está num momento importante, mas o Flamengo está vivo para título. O Fluminense tem que ganhar de qualquer jeito para escapar dessa sombra da Série B. Então tem muita coisa em disputa. Né? Não devia, é uma pena, mais uma vez se estraga um Fla-Flu. Para começar, Fla-Flu de meio de semana, para mim, não devia ser realizado. Fla-Flu é Maracanã, com sol, domingo, isso é Fla-Flu. Mas seria, né? seria, mudou por causa da Copa do Brasil. Está banalizado, então, mais um motivo para não ter mexido, né? É uma pena. Agora, os interesses ali em disputa são muito grandes. O Flamengo, embora meio que tenha aberto mão do brasileiro, ele tem chances matemáticas e de potencial, e o Fluminense não pode negociar resultado nenhum. Não pode nem pensar em empatar. É por isso que o Arias, de tudo isso que a gente falou aí, o avião do Arias é que tem que chegar aqui na hora. E esse cara faz a diferença. O Flamengo, eu acho que até os jogadores vai meio que dosar em relação ao jogo contra o Corinthians. Agora, o Fluminense não pode negociar nada. O Flamengo tem mais soluções, né? O Fluminense já tem muitos desfalques. De Marcelo, de Serna, de Keno, o Arias chegando agora. O esforço para o Fluminense ele tem que ser maior, não só pelos jogadores que estão servindo da FIFA, mas principalmente pela posição na tabela, né? Precisa muito do resultado. Um jogo difícil de palpitar, hein? Fla-Flu já é difícil, né? Mesmo quando tem um time voando, o outro... Se você olhar a tabela do brasileiro, realmente, o Flamengo está lá em cima, o Fluminense está lá embaixo. Mas não sei se tem tanta diferença entre os times e é difícil você saber quem vai jogar na quinta-feira. Quem vai chegar, o avião do cara vai chegar. Será que alguém vai chegar desgastado ou se machuca? Tomara que não, num jogo da sua seleção. É difícil, né? É o tipo de situação em que o Fluminense gosta de aprontar no Fla-Flu. Quanto mais embaixo do Flamengo ele está, mais perigoso é. Tem sido assim. E eu acho que pela necessidade, o jeito que o Flamengo está olhando para o brasileiro e também para a Copa do Brasil, e o jeito que o Fluminense precisa olhar para o brasileiro, eu apostaria no Fluminense. Eu acho que a necessidade melhor vai falar, que eu. vai eu falar estou mais com alto. dificuldade para palpitar, mas você já palpitou Flu. Flu está mais concentrado. Você imagina um Flamengo pensando mais na Copa do Brasil. Essa mudança de data, tudo que envolveu, deu uma dispersada no Flamengo. Mas veja bem, professor, para o Flamengo não deixa de ser um Fla-Flu, não deixa de ser um clássico, não deixa de ter uma rivalidade imensa. Um trabalho que está começando, um trabalho que está começando do Felipe Luiz, ele precisa do carimbo também de ganhar um Fla-Flu. Verdade. Ele não pode falar, não, tem o jogo domingo, esquece esse aqui. Não, ele precisa, até para influenciar positivamente o jogo de domingo, Estamos embalados, 3 vitórias consecutivas, vamos para cima para conseguir a vaga na final da Copa do Brasil. Eu acho que o foco também é grande no Flamengo, ele não vai baixar. Embora eu acho que ele, concordo, talvez ele deva medir ali quem vai para o jogo, quem joga 90 minutos, quem joga 30, quem joga um pouco mais, porque precisa ter o foco no domingo, mas ele tem qualidade técnica e vai ser cobrado por isso para ganhar o clássico também. Mas não te dá a impressão que a gente tem que ficar chamando a atenção do Flamengo para isso toda hora? Flamengo, olha a classificação, ainda dá brasileiro. Eu acho que não, o Felipe Luiz, a situação muda. Eu acho que a maneira como ele chega, com muita personalidade, com muita vontade, com muita ambição e conhecimento que ele já mostrou, tanto nas coletivas, principalmente na coletiva de apresentação, quanto no campo, que ele já conseguiu resultados interessantes. Eu acho que o Flamengo ainda está nessa euforia do novo trabalho, sabe? Eu acho que isso a gente pode ver no Maracanã. Ele vai ter que ser sábio para dosar essas energias. Uma semana com Fluminense e Corinthians. Olha só o nível de desafios que ele tem pela frente. Que é outra coisa também, parece que os caras que fazem essas tabelas, eles fazem a dedo. Justamente, tem sempre um Grenal, tem sempre um Corinthians e Palmeiras, tem sempre um Fla-Flu, nunca é de graça, ninguém dá nada pra ninguém, vocês já repararam isso? Que botaram... Próximo a jogo decisivo, botaram Copa do Brasil e de Libertadores. Botaram Palmeiras e Botafogo aí no futuro, justamente na semana que talvez o Botafogo tenha que decidir entre o título brasileiro e o título da Libertadores. Poderia ser o Palmeiras, tranquilamente também. Sim, até porque eles se enfrentaram e deu o Botafogo, podia ter dado o Palmeiras. Mas parece que fazem a dedo. Amanhã tem São Paulo e Vasco, no Brinco de Ouro. O Tricolor teve muitos shows do Bruno Mars.
Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. É reta final da preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense, que acontece nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Agora já faz o seguinte, já coloca nos comentários aí o seu palpite. E aí, quem vence o clássico? Coloca nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.